Bem-vindos de volta ao Brasil, a segunda parte da minha série de vídeos, tá? Depois da função da fibromialgia... Ó, tá, ficou os cabelos. Depois da função da fibromialgia, né? Eu passei um ano, mais ou menos, tomando remédio. Tava tudo bem, já tinha controlado as crises, voltei a fazer exercícios. E foi nessa época que eu voltei a fazer exercícios que, quando eu descobri a fibromialgia, eu fazia fisioterapia, mas, tipo assim, eu confesso pra vocês que eu fiquei bem desleixada. Assim, tipo, não tinha vontade de fazer exercícios, eu não tinha vontade de fazer nada, eu só tinha vontade de ficar deitado na cama. E... ai, que feridinha chata. Ferida nada. Rachou a minha boca do abacaxi, que agora na gravidez eu tô numa fissura por abacaxi. E daí racha a minha boca todinha, fica cheia de tudo rachado, da acidez. Mas voltando ao assunto. Ai, gente, espera que eu vou ter que pegar um negócio pra prender meus cabelos, tá me dando agonia. Esses cabelos no meio da minha cara. Tá. Deixa eu ver o que eu tava falando. Tá, depois de um ano, mais ou menos, 2018 inteiro, e 2019 eu já tava super bem, né? Pensando em voltar a trabalhar, mas eu acabei decidindo ficar em casa, porque eu comecei a atender de novo, a domicílio, não mais no salão, pra controlar, assim, as clientes que eu atendi, assim, pra não atender muita gente seguida, porque se eu fizer uma escova hoje em dia eu consigo, mas tipo 2 seguidas já não dá, meu braço trava e ele fica uns 5, 7 dias, às vezes 15, sem levantar. Então eu tive que abrir mão da minha profissão, que eu me dediquei tanto. E tá, depois de 2 anos praticamente, né, porque foi todo 2018, 2019, em outubro de 2019, eu atendendo as clientes, tudo certo, voltei à minha rotina normal, tomando remédio. Um dia eu tava em casa e a minha cama é aquelas camas de baú, sabe? E eu fui levantar o baú, levantei normal, guardei as coisas, fiz faxina e fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho e eu fui lavar minhas partes íntimas, né? Eu vi que tinha uma coisa estranha lá. E daí eu fiquei assim bem assustada, saí correndo pra ver no espelho e tinha uma coisa ali fora do comum, que não era da minha priquita, né? Minha gatinha acabou de entrar dentro do meu roupeiro, essa Selena. Daí eu marquei consulta, né, com o ginecologista e fui consultar com ele. Chegando lá, ele fez exame de toque, tudo certinho, perguntou o que tinha acontecido. Eu disse pra ele que eu não tinha feito esforço, assim, tipo, excessivo, nada, mas que eu fui tomar banho e tinha uma coisa, assim, uma coisa estranha. Eu cheguei e falei assim, doutor, tem alguma coisa errada com a minha vagina. Daí, ele fez o exame e tudo, e ele disse, olha, tu tá com prolapso uterino grau 2, e daí o que é o prolapso uterino? Eu vou tentar deixar aqui na tela uma imagem, eu vou tentar tirar do Google, uma imagem explicando mais ou menos, mas basicamente assim, mulher tem o útero e o colo do útero, trompas, né, e ovários, tá? O que acontece no prolapso uterino? Existe grau 1, grau 2 e grau 3, se eu não me engano. Gente, eu não tenho certeza se tem grau 4, mas eu já explico por quê. O que acontece? No grau 1, tu tem o quê? Dor pra ter relação, tem um pouco de sangramento, tem algumas cólicas aleatórias, a menstruação fica meio estranha. Tudo que eu sentia antes, mas como eu ia no ginecologista e ele nunca notou nada, porque eu sempre fui no ginecologista regularmente, né? Porque eu já tive cisto nos ovários, eu tinha que estar sempre acompanhando e coisa e tal. Eu, na verdade, antes de descobrir o prolapso uterino, uns 2 meses antes, eu já tinha ido 2 vezes ao ginecologista porque eu tinha sangramento ao ter relação. E eu achava estranho. Tipo, eu ficava doída, assim, ficava dolorida. Não tava sendo uma coisa mais prazerosa, tava sendo dolorido. E daí eu queria entender por quê, né? Porque eu nunca tinha sido.
dolorido. Nunca tinha tido esse tipo de ter relação e terminar o negócio e começar a sangrar. E era bastante sangue, assim, sangue vivo. E daí fui no ginecologista, no primeiro que me atendeu ali, do plano. Eu não vou falar o nome, mas que com certeza ele foi negligente porque ele podia ter evitado o que aconteceu depois, né? Se ele tivesse visto que eu estava com um grau 1 naqueles 2 meses, eu não teria evoluído para um grau 2 tão rápido. Passou, né, esses 2 meses eu fui, quando aconteceu isso, eu senti um negócio estranho lá no buraco da minha vagina. Daí, o médico falou pra mim, tá, mas quantos anos tu tem? Eu disse, 30 anos. Ele disse, nossa, mas tão novinha, tu teve um parto difícil, alguma coisa assim, e realmente o parto do Gabriel foi bem difícil. Foram 12 horas dentro do hospital, sem anestesia e, tipo, foi bastante difícil porque ele não fazia aquela rotação, então os médicos tiveram que rotar ele manualmente, então foi um parto, assim, bem complicado. Mas eu ninguém me falou que poderia dar esse tipo de problema por ter tido um parto normal difícil, né? E também é muito raro. Inclusive o doutor falou que mais são mulheres idosas que têm esse prolapso uterino porque basicamente o teu assoalho pélvico, que são os músculos que seguram ali a bexiga, o útero, toda essa região ali, eles ficam fracos, né? Então o colo do útero desce. E daí no grau 2 é isso que acontece. No grau 1 o útero desce um pouquinho e daí tu começa a ter dor, porque na hora da relação acaba, né, tendo um atrito nessa região aí e sangra, né? Porque o útero tá mais baixo, então acaba batendo ali nas partes que não era pra bater no útero. No grau 2, tudo desce. Tipo assim, ó, desce bastante. Desce útero e desce colo do útero. E daí o colo do útero, ele fica aparente na boca da botija. na porta da vagina ali, no buraco, né? E daí vem toda uma função, né? Nessa consulta foi bem difícil, porque assim, gente, eu não pretendia ter mais filhos tão cedo, né? Eu não pensava nisso fazia muito tempo. Tipo, eu imaginava que eu teria outro filho quando meu filho fizesse 10 anos. Começaria a planejar. Eu iria terminar a faculdade, fazer a minha vida, tipo, continuar com a minha vida. E quando tivesse lá com o Gabriel tendo uns 10 anos, que seria daqui a... deixa eu ver... 2 anos, mais ou menos, quando eu estivesse ali com os 32, 33, 34, talvez, eu ia começar a planejar a ter outro filho ou não, que é bem provável que não. E nessa consulta o médico falou, olha, a realidade é o seguinte, tu tá com esse prolapso uterino grau 2, se tu tivesse descoberto antes no grau 1, não teria que fazer a retirada do útero, mas agora não tem o que fazer, a gente vai ter que tirar teu útero. E o meu questionamento pra ti é o seguinte, tu quer ser mãe novamente, tu pretende ter outros filhos, e daí eu fiquei assim, tipo, quando alguém te pergunta alguma coisa assim, tipo, o médico pergunta isso, e tu não pensou um pouco assim, tipo, eu pensei, tá, mas dele, eu tô sendo bem realista contigo, se tu não tiver filho agora, tu vai ter que tirar teu útero no máximo em 1 ano, e daí vai ter bastante restrições da tua vida agora, coisas que tu não vai poder fazer enquanto tu tá com esse prolapso uterino, até tirar teu útero, né? E ou tu tem filho agora, ou tu não tem mais. E eu me segurando pra não chorar na consulta, gente. Vocês não têm noção a força que eu fiz pra não chorar na frente do médico. Porque eu não sou muito chorona, mas é uma coisa assim que impacta na família. O Gabriel sempre pediu irmãos, assim, ele sempre queria ter um irmão. Na verdade, ele sempre quis ter uma irmãzinha, né? E ele sempre falou, ele sempre pediu. Ai, meu pão de queijo ficou pronto. Ele sempre pediu pra ter irmãos, né, e coisa e tal. E eu ficava enrolando ali, não, agora não é a hora. A gente precisa de uma casa maior. Eu preciso terminar a faculdade, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso, né, não sei o quê. Daí eu falava pra ele, cara, mas olha só... Cara, no caso é o meu filho que eu falo assim com ele, é muito engraçado. Ele já tá acostumado. Tu faz as tuas aulinhas de natação, tu faz as tuas aulinhas de guitarra, de futebol, isso daí vai ter que ser cortado, porque outra criança tem um custo, né? A gente gasta bastante pra ter outro neném, tem fralda, sempre explicando pra ele, né, que não seria o momento agora.
E daí eu saí da consulta e encontrei meu marido fora da consulta, que ele não entrou comigo aquele dia, porque ele ficou com o Gabriel, porque como era uma coisa de falar das partes íntimas, eu não queria que o Gabriel estivesse junto. Daí eu comecei a chorar, desabei, e o William preocupado, dizendo o que que houve, amor, e eu não conseguia falar. Daí eu falei pra ele, o médico disse que eu vou ter que tirar o útero, e que se a gente não tiver outro filho agora, não tem como ter mais. E o William, a gente já tinha conversado sobre ter outros filhos, e ele não queria mais ter mais filhos. Ele sempre falava assim, o Gabriel é uma criança tão querida, uma criança que não incomoda, talvez tendo outro filho não seja igual, e né, a gente já tá feliz com o Gabriel e coisa e tal. E eu sempre dizia pra ele que eu queria ter um dia, porque eu não queria que o Gabriel fosse filho único, porque eu tenho os meus irmãos, e Deus o livre, não me imagino a minha vida sem os meus irmãos. Eu amo meus irmãos, e fui muito feliz na infância com os meus irmãos, apesar da vida difícil. Acho que as partes felizes da minha infância foi ter os meus irmãos. E daí eu achei que ele ia dizer, então não tem o que fazer, a gente não vai ter mais. E pra minha surpresa, ele disse, ok, vamos ter outro filho. E na hora, assim, eu parei de chorar e fiquei, tá bom, fiquei feliz, mas ao mesmo tempo com aquela angústia, assim, no peito, né? Daí começou o processo de saber o que acontece quando tu tem prolapso uterino. Coisas que tu não pode fazer quando tu tá com prolapso uterino grau 2. Nenhum esforço, não pode subir escada, não pode fazer exercício. Os únicos exercícios que pode fazer, eu não sei falar o nome, mas eu acho que é Kegel, ou Kegel, não, acho que é Kegel. É uns exercícios pélvicos, deitada, assim, vários exercícios, tu procurando no YouTube aí tu vai achar. Inclusive, quem não tem prolapso uterino seria muito interessante fazer pra não acontecer esse tipo de coisa, né? Porque pelo médico falou, ninguém tá livre. Ai, meu Deus! Pelo que o médico falou, ninguém tá livre. E pode acontecer com qualquer mulher, mas é mais raro acontecer com mulheres novas, né? Mas como eu sou a premiada, né? Porque é fibromialgia, é prolapso uterino, é aborto, é tudo, né? Só falta dinheiro. Mas tudo bem. Pelo menos eu tenho história pra contar, né, gente? A gente não pode perder a esperança e nem a felicidade da vida. Então, daí começou, né? Eu não podia fazer mais esforço, não podia limpar a casa, qualquer esforço que eu fizesse. Porque quando tu tá com o grau 2, tu sente uma pressão ali embaixo, porque o colo do útero tá bem ali na porta, tá? E qualquer esforço que tu faz com o abdômen, por exemplo, tu vai te agachar, por exemplo, tu sente o negócio empurrar, o teu colo do útero descer um pouquinho mais. E que nem o médico falou, no grau 2 tu consegue ter um neném, porque o útero vai vir pra cima até tu ter o neném, e depois que tu tiver o neném, tu tem que tirar teu útero. Porque, principalmente se for um parto normal, vai ser, né, todo o esforço naquela região e coisa e tal, não dá pra ficar protelando, porque se chegar ao grau 3, tem que sair e fazer cirurgia. Então, pra não piorar o caso, eu comecei a tomar esses cuidados. Eu esqueci de falar uma coisa. Esse doutor que descobriu o prolapso uterino grau 2 não foi o mesmo que eu consultei 2 meses antes, porque eu tinha ido 2 consultas com esse gineco anterior, e ele me disse, ele chegou a me assustar na consulta, dizendo que eu tinha que fazer meu preventivo porque podia ser câncer do colo do útero, por causa dos meus sangramentos, ou podia ser uma feridinha que tinha que cauterizar. Mas não me explicou, assim, em nenhum momento. Ele não fez o trabalho dele que ele devia ter feito, né? E quando eu fui consultar com esse doutor no grau 2, era o único médico que estava disponível aquele dia. E graças a Deus estava disponível, porque ele é um doutor maravilhoso, vocês não têm noção. Eu vou falar o nome porque ele é maravilhoso, sim. É o doutor Gilberto, da Unimed aqui de Canoas. E... gente, ele é muito querido, vocês não têm noção. Ele não é um doutor, ele é um pai, assim, eu não sei, vocês não têm noção, ele é um amorzinho. E muito atencioso, e explica tudo muito bem, e não te deixa com nenhuma dúvida, sabe? Até mesmo porque quando acontece esse tipo de coisa, o que tu mais tem é dúvida. Mas e se acontecer, e se meu útero cair, se eu não conseguir ter filho antes, e se demorar pra mim engravidar? Porque daí a gente começou no processo de tentativa de engravidar. Começamos a tentar em outubro, né? Em outubro de 2019. E daí toda aquela função,
aplicativo pra controlar período fértil, e daí começou a ficar uma coisa mecânica, as relações começaram a ficar mecânicas, porque, hoje é dia de ovulação, tem que fazer um negócio, vamos fazer um negócio uma vez, e daí ficava lá com a perna pra cima, daí ficava deitada não sei quanto tempo, e esperando, e passava um mês, vinha a menstruação. E daí, tá, ok, não vai ser tão rápido. Eu imaginava que não seria tão rápido, mas eu imaginava que seria rápido sim, porque do Gabriel eu tomava anticoncepcional e engravidei mesmo assim. Com um descuido de 2 vezes sem usar preservativo, e o Gabrielzinho nasceu. Claro que eu era mais novinha, né? Eu tinha 21 anos, então não sei se isso influenciou, mas, né? Eu achava que ia ser rápido. E porque o histórico de mulheres grávidas da minha família, principalmente pela minha mãe, que teve 7 filhos, então, tipo, nunca teve problema pra engravidar. Né, eu tenho sobrinhas e, tipo, né, as pessoas, né, todo mundo fluiu, assim, né. E tá, passou um mês, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5 meses, e daí nada de eu engravidar. Daí, pela primeira vez em 6 anos, 6, quase 10 anos, a gente tirou uma mini férias, que meu marido não tirava férias, a gente não tirava férias, nunca tinha, tipo, sempre tinha outra prioridade do que férias, tipo, arrumar a casa, fazer alguma coisa pro Gabriel, tipo, todo o dinheiro que a gente tinha, a gente investia na educação do Gabriel, então, a gente quase nunca viajava, daí foi um ano, assim, tipo, relativamente bom financeiramente, e a gente conseguiu ficar 5 dias em Santa Catarina. E lá em Santa Catarina, um dia antes de ir pra viagem, eu descobri que eu estava grávida. E eu cometi um erro, gente. Eu não deveria ter postado, mas eu fiquei tão feliz depois de 5 meses tentando engravidar, e toda aquela espera, e toda aquela expectativa, que foi totalmente diferente de um bebê não planejado, que nem foi o Gabriel. Foi difícil de aceitar, assim, que eu estava grávida do Gabriel, que realmente a minha vida ia mudar, porque eu não era o tipo de pessoa que queria ser mãe, sabe? Foi bem difícil, assim, então eu saí logo postar e dizer que eu tava grávida, e tirei várias fotos, e aproveitei pra tudo, tava flutuando, assim, tipo, da gravidez, tava muito feliz, muito faceira mesmo. Só um segundo. Voltei, gente, porque eu não podia ficar sem meu pão de queijo, que acabou de assar. Olha que delícia. Tá. Louca, né? Ai, gente, esse vídeo aqui vai ficar bem caseirão, assim, como se você estivesse sentada aqui, ó, na beira da minha cama e eu falando com vocês. Entendeu? Vai ficar bem assim, ó. Inclusive com esse look maravilhoso de roxo com vermelho, que combina ótimo, tá? É super colorimetria isso aqui, é círculo cromático. Não sei de onde. Tá, voltando. E daí naquela expectativa toda. Oh, meu Jesus amado. Os caças, que eu moro praticamente do lado da base aérea de Canoas, então eu vou comer enquanto eles passam. Bom. Tá, parou os caça. Eita. E daí naquela expectativa toda, naquela afobação toda, postei coisa e tal, que estava grávida. E na época eu tava grávida de 2 semanas. Mas, gente, eu fiquei tão feliz, que, tipo, eu ia conseguir ter outro filho antes de tirar meu útero, que o meu maior medo era não conseguir ter outro filho até tirar o útero, né? Que é esse prazo de 1 ano. Porque, por mais que nem no seu doutorado, assim, eu tô te dando prazo de 1 ano, porque tu não vai conseguir ficar sem fazer as coisas que tu faz normalmente. A gente esquece, acostuma, inclusive acostuma com a posição que o útero tá ali. Agora tá te incomodando, tem uma coisa estranha, tu sente uma coisa estranha, mas tu vai acostumar. E quando tu acostumar, tu vai voltar a fazer as tuas coisas que tu fazia antes, por mais que tu saiba que não pode fazer, mas a gente vai no automático. E pode ser que, tipo, evolua, mesmo não fazendo nada errado, pode ser que evolua pra um grau 13, daí tu não consiga ter outro bebê, né? Tá, naquela expectativa toda, postei, vim faceira pra casa. E vamos pra primeira eco pra ver o nosso bebezinho. Eu estava com 8 semanas Só que assim, ó, uma coisa que eu devia ter desconfiado... Desculpa, gente. É que quando eu fiz o HCG, deu inconclusivo, né? E o médico falou, olha, deu inconclusivo, vamos esperar mais 2 semanas e
a gente vai ver se tu está grávida mesmo ou se foi um alarme falso. Deus, tá, doutor, mas aquele examezinho de gravidez, o Clear Blue, deu que eu tava grávida. E daí é muito difícil, tu consegue ter um falso negativo, mas não um falso positivo nesses exames, né? E daí eles, tá, então vamos esperar 2 semanas, tem que dobrar esse HCG. A gente esperou, não foi 2 semanas, foi 3 dias. Ai, gente, faz um tempinho, daí eu não lembro direito. Mas foi mais ou menos isso, tipo uns 3 dias, eu acho. 3, 4 dias ou 1 semana. Tá, foi um tempinho depois, eu fiz o HCG. E não deu assim muito alto. Deu como se eu tivesse com uma gravidez recente. Que daí bateria certo com, né, com o tempo que eu achava que eu estava grávida. Que daí seria tipo de 1 mês, mais ou menos. A gente voltou de viagem depois que eu fui fazer a consulta, daí depois que eu fui fazer o exame de sangue, depois que eu fui fazer o segundo, né. Daí constatou que eu estava grávida. Daí depois disso, o médico marcou a primeira eco. Fui eu, faceira, gente, fazer a primeira eco. Meu Deus do céu, mal sabia o que me esperava. Cheguei lá, bem faceira, bem, né, feliz, e o William conseguiu entrar junto, não estávamos nessa função de pandemia ainda, né, porque foi em fevereiro, foi em fevereiro, quase março, sério, eu fiz a eco, descobri o que eu vou falar pra vocês agora da eco, e daí logo depois, umas 2 semanas depois, a gente entrou em quarentena. Chegamos lá, a médica ela fez a ecografia, daí teve que ser ecografia transvaginal quando é muito cedo, e ela procurando, e eu já tava nervosa porque eu não via nada, e realmente, gente, não tinha nada no útero. E eu comecei a chorar desesperada, e eu fiquei muito nervosa, porque tipo, foi uma sensação assim, ó, muito complicada, vocês não têm noção. Tipo, tu ir fazer tua primeira eco e não ter nada no teu útero. Tipo, tu tá grávida, mas tu não tá. E daí a médica constatou que era uma gravidez ectópica. O que é uma gravidez ectópica? É quando na hora da fecundação, né, o óvulo fecundado, ele desce pra se implantar no útero. No caso de uma gravidez ectópica, ele implanta na trompa, né, nas trompas. E tem que fazer cirurgia. É muito, muito raro tu ter um aborto de gravidez ectópica, porque geralmente se a pessoa não sabe que tá grávida e passa um tempo, tipo, bem curto, assim, 1 mês e meio, mais ou menos, que vai crescendo, a trompa rompe e às vezes tu tem que retirar a trompa. E tinha mais isso ainda pra mim ficar nervosa, porque eu teria que tirar o útero, se chegasse a estourar e, tipo, eu rompesse a minha trompa, eu ia ter menos chance ainda de engravidar. E, tipo, todo momento eu pensava, eu não vou conseguir, fiquei 5 meses, né? Agora eu não tenho mais essa criança, porque, tipo, eu tive que ser internada pra tirar. Eu ia ser internada pra tirar, mas antes de conseguir, o médico tava vendo tudo certinho pra ver qual dia que a gente ia fazer. No fim de semana, eu tava conversando com meu marido e eu senti uma cólica muito forte. Eu senti uma cólica, assim, parecia uma dor de barriga. E eu fui no banheiro, só que eu desci da cama e a minha perna, assim, bambeou de tanta dor. E eu me ajoelhei no chão, daí levantei. Daí fui falar com meu marido no escritório, nossa, me deu uma cólica agora que me faltou a força nas pernas. Ele disse, capaz? Deu sim, não sei, que louco, né? Daí eu terminei de falar com ele, começou um sangramento, assim, bem forte. Tipo, deu uma cólica desgraçada, e daí desceu um sangramento, assim, que vazou pela roupa e pingou no chão. Sangue líquido, assim, sangue puro. E daí eu fui no banheiro, a gente saiu correndo pra emergência. Daí eu liguei pro médico, né, e falei, doutor, aconteceu isso e isso. Eles, não, vai pra emergência, porque pode ter rompido a tua trompa. Como é que tá a tua dor? Eu disse, não tô assim com muita dor, mas foi uma cólica bem forte, mas foi uma cólica que deu, sangrou e daí aliviou. Deles, não, mas vai pro hospital. Daí fui pro hospital. Até então eu não tinha plano, eu tinha um plano só ambulatorial, né? Não tinha plano de internação hospitalar. Daí fui pro Fêmea em Porto Alegre. Na verdade eu fui pro Clínicas, que eu sempre vou pro Clínicas, porque pra mim o Clínicas é o melhor hospital que tem do SUS aqui na região, né? De Porto Alegre, em Porto Alegre. Então eu ganhei o Gabriel no SUS, no Clínicas.
Eu fiz a minha cirurgia de cisto nos ovários no Clínicas, eu nasci no Clínicas, então, tipo, Clínicas pra mim é a minha referência de hospital bom, sabe, pelo SUS. Daí cheguei lá, o Clínicas tava lotado, mas lotado, gente, vocês não têm noção, lotado, assim, tipo, pingando gente. E já tava nessa função mais ou menos de notícias de fora, com essa, tipo, esse vírus e coisa e tal. E eles tinham fechado a ala e não tinha ginecologista nem obstetra aquele dia, né? Daí eles me indicaram ir no Fêmea. Cheguei no Fêmea, eles fizeram todo o exame, coisa e tal, fizeram uma ecografia, e realmente eu estava com uma gravidez ectópica, já me internaram na hora porque podia romper pelo tamanho que tava. E fui e fiquei internada. Acho que eu internei na sexta, foi na quinta de noite, mais ou menos. Daí eu passei aquela noite, eu fiquei o sábado, a sexta, o sábado e o domingo. Eu iria fazer cirurgia no sábado, e tinha uma menina junto lá que também tava com gravidez ectópica. No sábado, quando eles iam me abrir pra tirar, né, o embrião, que eu acho que não... antes de ser feto, eles iam tirar, né, porque, tipo, não era uma gravidez viável. Abriram a menina e a menina era um cisto e não uma gravidez ectópica, essa menina que tava junto lá, internada. E daí eles ficaram com medo de me abrir porque a máquina que eles tinham de fazer ecografia tava dando como se fosse a mesma coisa da menina, com uma gravidez ectópica. Eles ficaram com medo de me abrir sem necessidade, porque eles tiveram que abrir e fechar a menina, e no fim ela tava grávida, só não tava aparecendo que tava no útero, mas ela tava grávida. E eles não quiseram fazer cirurgia em mim. Isso no sábado. Daí no sábado de noite, uma médica veio fazer um exame de toque, assim, tipo, mas não toque pélvico. Ela veio fazer exame, assim, tipo, na barriga pra ver como é que tava, apertar ali perto na região do útero, assim, e coisa e tal. Fizeram um exame de toque pélvico, mas... nossa, foi muita dor, o jeito que ela, tipo, ela pegou no ponto, assim, que foi o ponto certeiro, sabe? Muita dor. Depois disso, isso foi, tipo, de tardezinha, assim, gente, de noite eu tive um sangramento tão forte, tão forte, tão forte, tão forte. E uma cólica, uma coisa horrível, assim, e dor, e dor, e dor, e dor, e sangrava, que passou na maca, assim, sabe? Tipo, na roupa que eu tava já com sangramento, continuava com sangramento desde que eu cheguei e fui internada, mas naquela madrugada, tipo, sangrou tanto que eu tinha que chamar direto as enfermeiras pra trocar os paninhos que eles me deram. No outro dia de manhã, no domingo, eles fizeram uma ecografia, ou no domingo de tarde. Sim, no domingo de tarde, eles fizeram uma ecografia e eu tive um aborto espontâneo da trompa, que o médico disse que é muito, muito, muito raro e que, tipo, eu tive sorte, porque é uma cirurgia, né, tipo, tu tem que abrir, tem que tirar, mexe na trompa, tem dor, tem, né, toda aquela função e, tipo, eu tive sorte de ter um aborto espontâneo e limpou tudo, não tinha mais nada. Ai, gente, foi bem triste, assim, saber que, tipo, eu tinha tentado tanto e daí eu tinha perdido. Daí eu perdi, teoricamente, com 8 semanas. Teoricamente não, né? Foi com 8 semanas, mas, tipo, não... Pelo tempo da minha menstruação, pelo tempo que, tipo, não desceu e coisa e tal, deu 8 semanas, né? Só que não tinha como saber, assim, onde é que tava exatamente, porque era só naquela parte que parecia um cisto depois. E a única coisa que eu pedi pra Deus... Nossa, eu orei muito, assim, porque no dia da eco eu chorei muito, mas depois da eco eu pedi pra Deus não deixar esse sentimento ruim de fracasso, assim, de não ter conseguido segurar o bebê e coisa e tal, de ter tido essa gravidez ectópica e coisa e tal, não entrar no meu coração, que eu não ficasse remoendo aquilo, sabe, que, tipo, eu entendesse e aceitasse o que era pra ser e pronto. E juro por Deus, gente, foi como se eu tivesse, assim, Deus tivesse tirado com a mão, assim, eu senti, mas eu já não tava mais remoendo, eu não tava com aquele sentimento assim, meu Deus, e agora? Tipo, por que eu perdi? Não, em nenhum momento, sabe? Depois dessa oração. Daí eu fiquei meio com asco do meu marido, assim, tipo, eu não conseguia, não tava muito afim de ter relações e coisa e tal. Daí eu falei pra ele, olha só, isso foi em abril, março, finalzinho, comecinho de abril, né? Não. Fim de março. No fim de março, isso.
Porque a gente foi no carnaval, foi em fevereiro ou foi março? Tá, a gente foi pro carnaval, daí a gente voltou. Tipo, deu bem pouquinho tempo, assim, deu 1 mês e meio. Foi no meio de março, talvez, no fim de março, eu não sei direitinho, posso deixar aqui, porque eu tenho os laudos e coisa e tal. A data certinha eu vou deixar aqui, ver se eu consigo. E daí eu falei pra ele, olha só, eu vou largar de mão isso um tempo. Daí a gente entrou em quarentena. E daí eu disse, a gente tá nessa função aí também, eu não vou engravidar agora. Tipo, a gente não vai tentar mais por um tempo, talvez só lá depois de agosto. Daí eu fiz todo um planejamento, tipo assim, tá, eu demorei 5 meses pra engravidar. Então eu pensei, isso era comecinho de abril. Eu vou ficar até agosto. Abril, maio, junho, julho, agosto. Em agosto eu começo a tentar. Porque o médico falou, se tu engravidar de novo agora, a probabilidade de tu ter uma gravidez ectópica é muito grande. Novamente, né? Mais uma gravidez ectópica. Então espera um pouco. O médico disse pra esperar 3 meses. Só que eu disse pro William que eu não queria, não tava muito afim, e que tipo, eu não queria passar por isso de novo, tão cedo, e que eu ia esperar. A gente ia esperar, e se desse, desse, se não desse, depois lá, paciência, que eu tirasse meu útero e fosse o que Deus quiser. E daí foi eu pensando em engravidação, tipo, começar a tentar em agosto. Daí, teoricamente, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, mais ou menos, eu engravidaria, que daria 5 meses, porque eu pensei assim, na última vez demorou 5 meses, então vai demorar mais ou menos isso, 5, 6 meses. Dezembro, janeiro eu engravido, no ano que vem, 2021, lá, né, quase no final, eu tô tendo um bebê. Daí depois tiro o útero e coisa e tal. E pra minha surpresa, bem surpresa mesmo, gente, porque, tipo, eu não tava chegando perto do meu marido, porque eu tava com... então eu fiquei estranha, assim, tipo, a única coisa que ficou do aborto foi isso, eu não queria fazer nada, porque eu não tava com vontade mesmo, assim, tipo, eu não, tipo, me deu vontade o quê? 2 vezes. E daí foi as 2 vezes que eu fiz e foi quando eu engravidei. Eu engravidei em finalzinho de abril. Maio, junho, julho. Não. Abril, maio, junho, julho. Sim, eu engravidei em abril. A gente não sabe exatamente qual foi o dia, porque eu entrei agora no 4º mês, né? Então, porque daí a menstruação não veio assim, tipo, do jeito que tinha que vir, não parou quando tinha que vir. Eu fiquei menstruando, tipo, eu menstruei no mês que eu estava grávida, já, que eles não chamam de menstruação, né? Que eu vou botar o nome aqui do que é. E daí eu estou grávida. Daí foi... No próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi a primeira eco dessa gravidez, que foi punk. Então, até o próximo vídeo e um beijão pra vocês. Agora eu vou comer um pão de queijo, né? Porque eu tô tagarelando aqui e tô com vontade de comer.